Mais uma vez, a Ucrânia pode se tornar o centro de uma tragédia nuclear. Tudo isso porque a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, pode se transformar na nova Chernobyl, uma vez que russos teriam bombardeado as instalações. Contudo, Vladimir Putin acusa Zelensky e os ucranianos de terem feito o ataque. Afinal, quem está falando a verdade? Para você descobrir, vai ter que assistir o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento, informação e muito conteúdo. No episódio de hoje, um risco à humanidade, mas principalmente, sem dúvida nenhuma, à Europa. Galera, a maior usina nuclear do continente, Zaporizhzhia, que fica na Ucrânia, pode se transformar na nova Chernobyl. Vamos fazer uma contextualização antes de entrarmos na manchete? Você sabe o que é Chernobyl? Chernobyl é uma usina nuclear que fica na Ucrânia, mas que pertencia aí à União Soviética, na época que aquele país ainda existia. E nos anos 80, simplesmente, uma questão técnica fez com que um dos reatores nucleares da usina vazasse e causasse um grande acidente nuclear, que inicialmente atinge a cidade de Pripyat, na Ucrânia, contamina uma vasta região e a nuvem radioativa atinge basicamente aí toda a Europa. Foi uma grande tragédia da época, no qual basicamente todas as pessoas que trabalharam criando uma espécie de sarcófago de concreto para lacrar essa usina, que ainda hoje está lá na Ucrânia e ainda hoje tem o seu reator lacrado, basicamente todas elas vieram a falecer de câncer anos depois. Na verdade, alguns bombeiros faleceram dias depois devido à exposição da radiação, uma vez que a União Soviética recusou ajuda, um país que era uma ditadura, um país fechado para o mundo. E isso pode estar se repetindo agora na usina nuclear de Zaporizhzhia, mas não por um acidente, não por uma falha técnica, e sim de forma premeditada. Putin pode estar querendo simplesmente jogar radiação na Europa inteira, atacando a usina nuclear que tem aí a maior produção de energia de todo o continente. Então se liga aí na manchete que eu separei para você entender tudo que está rolando. Manchete do G1, que diz assim no seu título: Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente por bombardeio perto de reator de usina nuclear. Pois é, galera. Nós estamos vivendo não só uma guerra do ponto de vista militar, mas também uma guerra de informações, uma guerra de narrativas, porque a ideia aqui é mostrar sempre que o inimigo é quem está falando, quem está mentindo, sempre mostrar que o inimigo é o pior, né, dos seres, para que você saia como um bonzinho. Por exemplo, a Rússia diz que simplesmente a invasão da Ucrânia é uma tática de autodefesa, porque coitada da Rússia, né? Um país tão fraco, um país tão indefeso, poderia ser atacado a qualquer momento aí pela Ucrânia através da OTAN. O que não passa de uma baboseira, já está mais do que provado que o que o Putin quer é um expansionismo e colocar aí o seu imperialismo né, dentro da Europa. Lembrando que você que quiser fazer comentário aqui, falar, então quer dizer que você gosta dos Estados Unidos. Já vou repetir aqui, na geopolítica internacional, países não têm amigos, têm interesses. Estados Unidos é sim um país imperialista, tanto quanto a Rússia, sem tirar nem pôr. Então ambos estão errados. O que a gente pode fazer basicamente é analisar o fato em si. Na história, a maioria dos países tem atos aí muito errados na sua história, tá? Então, quando quiser colocar alguma coisa nos comentários, bota alguma coisa inteligente aí para que de fato faça sentido. Vamos para as letrinhas pequenas para você saber o que está acontecendo? Vamos lá. Uma linha de alta tensão ficou danificada no ataque, o que provocou interrupção em um dos reatores da central. Há risco de vazamento de hidrogênio e de disseminação de substâncias radioativas. O perigo de incêndio é alto, disse que nome difícil. Energoatom é a agência que regulamenta a energia nuclear lá na Ucrânia, que ainda não informou se houve vítimas. Pois é, galera, a guerra da Ucrânia já tem aí milhares de vítimas, não só soldados, mas principalmente civis, tanto aqueles que faleceram durante os ataques quanto aqueles que se tornaram refugiados. Mas agora, atacar uma usina nuclear é sem dúvida nenhuma, no mínimo, mas no mínimo mesmo, uma irresponsabilidade. E assim, sinceramente, Tobias, você acha que foi a Rússia mesmo? Galera, é muito difícil dizer quem foi, né? Mas muito improvável a Ucrânia atacar a sua própria usina nuclear simplesmente para pôr a culpa nos russos. Aí você vai me perguntar, difícil por quê? Você não acabou de falar que é uma guerra de narrativas? Bom, é difícil pelo seguinte, imagine que o reator nuclear de fato tenha vazamento.
Quem vai ser o grande prejudicado nesse processo? A própria Ucrânia. É a Ucrânia que terão as suas terras completamente inutilizadas. Só para você ter uma ideia, a usina nuclear de Chernobyl, que é o maior acidente nuclear da história da humanidade, acidente, tá? Porque não foi provocado, pelo menos até onde a gente sabe, ela inutilizou e inutiliza até hoje, tá? Até hoje, olha o que aconteceu nos anos 80, final do século 20, tá? Até hoje as terras, a cidade de Pripyat, uma cidade fantasma, foi simplesmente abandonada. Vastos quilômetros de terras agricultáveis, uma cidade pujante e nova que existia ao redor da usina, está inabitada, simples assim. Então por que a Ucrânia vai deixar para inviabilizar a ocupação de um território durante séculos? Faz sentido isso para você? Para mim não faz sentido nenhum fazer isso simplesmente para colocar a culpa nos russos. Ou seja, se é para destruir o território deles, não tem por que lutar pelo território. Destrói e não entrega para os russos e está tudo certo. Então se eles querem, se eles estão defendendo o território, é porque eles querem aquele território para que eles possam viver e se desenvolver. Então não faz sentido essa acusação dos russos. Agora, dá para acreditar no Putin? Dá para acreditar na índole desse ditadorzinho mequetrefe, que é o senhor Vladimir Putin, que invadiu e desrespeitou aí a soberania de um país com uma falsa desculpa de estar se autodefendendo de um possível ataque da OTAN através da Ucrânia? Isso não faz o menor sentido. Se os países do leste europeu aos montes procuram a OTAN, não é porque os Estados Unidos estão ali aliciando esses países, não. É porque simplesmente esses países morrem de medo do imperialismo russo. É isso que acontece. É por isso que a Polônia foi para a OTAN, é por isso que Letônia, Estônia, Lituânia, é por isso que essa galera toda procura a OTAN para se proteger da Rússia. Essa é a grande história. Mas aí, claro, eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber se você acredita no Putin, que esse ataque foi causado pelos ucranianos, ou se você acredita nos ucranianos que acham que esse ataque foi feito pelos russos. Coloca aqui o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião e eu leio todos os comentários. Mas claro, como eu sempre peço, seja inteligente no que você está escrevendo. Quero ler e saber a sua opinião, porque ela aqui é fundamental. Tamo junto? E claro, antes de sair, dá aquela força e aquela moral para esse canal explodir, para esse canal bombar. Clica aqui ó, na logo do canal, se inscreve no canal, badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos 6 horas da manhã e compartilha com todo mundo. Agora, peraí, não sai sem deixar seu like, não. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo merece um like. Deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Tamo junto? Beijão do Toby e eu encontro você no próximo episódio. Não esquece do comentário. Tamo junto.